A Red Bull quer destruir a Ferrari. Não na pista. Não com uma estratégia de corrida melhor. Não com um pacote de atualizações superior. A Red Bull quer destruir a Ferrari dentro dos escritórios da FIA. O que está acontecendo nestas horas, nos bastidores do paddock, é uma guerra política sem precedentes na história moderna da Fórmula 1. A equipe de Milton Keynes está pressionando a Federação Internacional para banir completamente a asa traseira rotativa, conhecida como Macarena. A mesma inovação revolucionária que a Ferrari desenvolveu com brilhantismo e que a Red Bull tentou copiar com resultados catastróficos. E o motivo pelo qual estão fazendo isso é tão escandaloso que muda completamente a percepção desta batalha pelo campeonato mundial. Vamos começar pelos fatos duros e claros. Max Verstappen abandonou de forma violenta o Grande Prêmio da Áustria depois de uma falha súbita na asa traseira, que o jogou para fora da pista em velocidade extremamente alta. Poucos dias depois, exatamente o mesmo problema o enviou para fora da pista na curva Copse, em Silverstone, uma das curvas mais rápidas e perigosas de todo o calendário da Fórmula 1. Dois incidentes extremamente sérios em duas corridas consecutivas causados pelo mesmo componente. Duas vezes em que o tetracampeão mundial arriscou a própria segurança física por causa de um defeito que a equipe não conseguiu resolver. E a causa técnica foi identificada com precisão absoluta pelos engenheiros que analisam os dados dos dois carros. Os diagramas técnicos mais recentes publicados por analistas da Fórmula Técnica mostram uma diferença fundamental entre o projeto da Ferrari e o da Red Bull. O SF26 usa um atuador lateral que gira a asa no sentido anti-horário quando o piloto freia. A força aerodinâmica natural para baixo ajuda a asa a voltar para a posição fechada de forma rápida e estável. O fluxo de ar se restabelece quase instantaneamente e o carro mantém a carga aerodinâmica traseira sem nenhuma interrupção perigosa. É um sistema elegante, seguro e incrivelmente eficaz que a Ferrari desenvolveu e aperfeiçoou desde os testes de inverno no Bahrein. Quando Lewis Hamilton brincou chamando-a de asa flip-flop, a Red Bull fez exatamente o contrário. O RB22 usa um atuador central que empurra o flap no sentido horário, e é aí que começa o desastre. Quando chega o momento de fechar a asa para restaurar a carga aerodinâmica, o mecanismo da Red Bull precisa lutar contra a enorme pressão que age sobre o componente em alta velocidade. Isso cria um atraso de frações de segundo, durante o qual a asa permanece completamente estagnada, do ponto de vista aerodinâmico. Naquele instante muito breve, o carro perde de forma súbita e catastrófica toda a carga traseira. O carro se torna literalmente incontrolável para o piloto. Foi exatamente isso que jogou Verstappen na brita no Red Bull Ring, e quase o colocou nas barreiras em Silverstone, a mais de 250 km/h. Agora chega a parte que transforma esta história em um escândalo político de proporções enormes. Em vez de se concentrar exclusivamente em corrigir o próprio defeito mecânico, a Red Bull escolheu uma estratégia completamente diferente e muito mais agressiva. Começou a pressionar a FIA para obter um banimento total e imediato de todas as asas do tipo Macarena em todo o campeonato. A lógica por trás deste movimento é brutal e completamente transparente para qualquer um que entenda as dinâmicas políticas do paddock. Se a Red Bull não consegue construir uma versão segura e funcional desta inovação, então ninguém deve ter permissão para usá-la. Nem mesmo a Ferrari, que a inventou e está usando sem nenhum problema há meses. O movimento que muitos no paddock estão chamando de a jogada política mais impiedosa dos últimos anos na Fórmula 1. A FIA abriu uma investigação aprofundada sobre a segurança do tempo obrigatório de fechamento de 400 milissegundos para esses flaps ativos. Com o Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, se aproximando, uma pista onde a velocidade de ponta é essencial para a competitividade, e onde este sistema de redução de arrasto é praticamente obrigatório para alcançar um tempo de volta competitivo, a Red Bull sabe que está em uma situação desesperadora. Se não conseguir corrigir o problema do atuador antes da Bélgica, pode ser a única equipe na disputa pelo título forçada a abrir mão completamente da Macarena. E isso significaria um déficit de desempenho tão enorme que tornaria qualquer desafio pelo campeonato de construtores impossível. Fontes dentro do paddock, no entanto, têm uma resposta muito clara para a Red Bull. Consideram o pedido de banimento total altamente improvável. A FIA não tem nenhuma razão válida para penalizar a Ferrari por um projeto que funciona perfeitamente e cumpre cada regra do regulamento técnico de 2026. O problema não é o conceito da asa Macarena em si. O problema é que a Red Bull criou uma imitação mecanicamente inferior e perigosa que coloca o próprio piloto em risco toda vez que é ativada em alta velocidade. Pedir à FIA para banir a inovação de um rival porque a própria cópia não funciona é um movimento político que pode se voltar de forma devastadora contra a credibilidade de Milton Keynes. Mas essa não foi a única bomba que explodiu no paddock durante o fim de semana da Hungria. Lewis Hamilton viveu um pesadelo absoluto de Grande Prêmio em Hungaroring, um circuito onde ele detém um impressionante recorde de 8 vitórias na carreira. O britânico estava rodando em segundo quando a Ferrari decidiu chamá-lo aos boxes durante um safety car virtual, poucos momentos depois que o McLaren de Oscar Piastri abandonou com falha de câmbio. Uma decisão de última hora com a qual Hamilton não concordou e que lhe custou caro. O britânico tinha perdido a pole position no dia anterior por apenas 12 milésimos de segundo e estava tentando recuperar o terreno perdido com uma corrida agressiva e inteligente.
Depois da parada, Hamilton voltou à pista em uma posição claramente pior do que a que ocupava antes da entrada. Como se não bastasse, recebeu uma punição de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane. O resultado final foi devastador para suas ambições de campeonato. De um provável pódio, o heptacampeão mundial escorregou até o 5º lugar, ultrapassado inclusive pelo próprio companheiro Charles Leclerc. Com este resultado, Hamilton agora está 50 pontos atrás do líder do campeonato, Kimi Antonelli da Mercedes. Uma diferença que está se tornando cada vez mais difícil de fechar. O britânico expressou claramente sua discordância com a estratégia adotada pela equipe. Disse que a decisão de parar foi tomada literalmente momentos antes de entrar no pit lane, e que ele não teve tempo real para discutir com o muro de boxes. Acrescentou que seus pneus estavam em excelente condição, e que provavelmente poderia ter mantido pelo menos a 3ª posição sem aquela parada. Fred Vasseur defendeu a escolha da equipe, mas as palavras de Hamilton revelam uma frustração profunda, que vai muito além de um único grande prêmio, e que vem se acumulando corrida após corrida. Nas últimas 3 corridas, Hamilton acumulou punição atrás de punição, em uma sequência que parece quase persecutória. Na Bélgica teve contato com George Russell da Mercedes, e apesar de o próprio Russell ter chamado o incidente de incidente normal de corrida, os comissários puniram Hamilton mesmo assim. Na Hungria, perdeu a pole por apenas 12 milésimos de segundo para Lando Norris da McLaren, só para depois receber uma punição de 3 posições no grid por impedir Piastri durante a classificação. O próprio Hamilton admitiu que as últimas 3 corridas foram muito negativas, e que precisa garantir que não dará mais nenhum motivo aos comissários para puni-lo. A Fórmula 1 está passando por um momento de tensão extrema em todas as frentes. A Red Bull tentando sabotar politicamente a inovação da Ferrari, em vez de resolver os próprios problemas técnicos. Hamilton questionando abertamente as decisões estratégicas da própria equipe, e acumulando punições que corroem suas chances de título. Verstappen arriscando a própria segurança toda vez que sua asa defeituosa é ativada na pista. E no meio de todo este caos, Kimi Antonelli continua pilotando com uma calma desarmante, ampliando a liderança do campeonato corrida após corrida. A segunda metade da temporada promete ser a mais explosiva e controversa dos últimos 20 anos da Fórmula 1.